Vamos lá, pessoal, continuando agora na página 62. O subtítulo do livro de vocês diz assim: Perspectiva do mapa. Pessoal, as fotos, a gente fotografa foto, e a foto ela pode ser vista e feita por diversas ângulos, né? Horizontal, vertical, qualquer um. O mapa, ele sempre precisa ser visto, ter perspectiva da linha o quê? Vertical, não horizontal, sempre vertical. Então, o mapa, ele sempre tem que ser feito em perspectiva vertical, tá, pessoal? Aí, no livro de vocês, diz assim, ó, existe três imagens. Eu acredito que todo mundo tem livro, mas vamos lá, tem 3 imagens, tá vendo? Aqui nós temos uma imagem, 2 imagens, 3 imagens. E o livro de vocês diz assim: as fotos mostram o antigo Colégio Caetano de Campos, que atualmente abriga a Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é esse prédio, tá? Esse prédio mais antigo. Antes ele era um colégio, hoje ele é Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aí existe também esse edifício histórico fica na Praça da República, na cidade de São Paulo. Então aqui mostra um edifício que antes era um colégio, que hoje é a Secretaria de Educação, e mostra que ele fica onde? Ele fica numa república, né? Na Praça da República, na cidade de São Paulo. Existe também, ó, em formato de E aqui, o prédio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Uma foto foi tirada em 2015. A primeira foto mostra uma perspectiva de frente, né? Ou seja, vista horizontal. E acima, que é essa em letra E, mostra o quê? A foto em vista vertical. A foto ao lado mostra o prédio em vista do alto e lado, né? Quer dizer, vista oblíqua. Então, aqui nós temos uma mesma foto vista de 3 formas diferentes. Isso pode acontecer com foto? Pode. Mas pode acontecer com mapa? Não, não pode, né? Aqui nós temos um prédio onde ele está de frente, ele está horizontal. Nós temos ele em vertical e nós temos ele em vista oblíqua, tá? Mas o mapa não pode ser visto assim. Ele tem que ser visto de que forma? Forma vertical. Aí na página 63 fala, a página 63 ela refere a essas 3 imagens aqui. Como que nós vamos fazer para achar essa imagem dentro de um mapa? Lembra que eu falei para vocês que não existe só o mapa mundi, existem vários tipos de mapa? Então nós temos um mapa aqui onde ele mostra o quê? Todas as cidades de São Paulo, todas as ruas e bairros de São Paulo, tá? Então, no livro de vocês fala assim: agora veja o mapa. Ele mostra um trecho do bairro República, onde o prédio mostrado, que antes era um colégio, hoje é uma secretaria de educação, nas fotos da página anterior se localiza. Então, aqui, desse lado aqui, nesse mapa, tá? Nesse mapa de República, nós vamos identificar essa imagem aqui. Aqui nós temos ela em horizontal, nós temos ela em vertical e nós temos ela em oblíqua. É a mesma imagem. Pode ser com foto? Pode. Com mapa? Pode. Não, com mapa não pode. Tem que ser em sentido que? Vertical. Mas nós vamos conseguir encontrar esse prédio aqui nesse mapa. Mapa das ruas e bairros de São Paulo. Vocês concordam comigo que em verdinho aqui, ó, está o quê? Está esse prédio, ele está aqui. Então, existe o quê? Existe mapa para ruas, cidades, né? Como eu acabei de falar. Inclusive, o mapa, ele tem ilustração, tá, pessoal? O mapa, ele tem símbolos, ele tem cores, ele tem desenhos. Então, aqui, para quem tem livro, vocês podem olhar que tem as siglazinhas, tá?
o mapeamento de todas as ruas dos bairros e mostra onde tem estação de metrô, onde tem banco, onde tem bares, onde tem café, onde tem correio, onde tem hotel, restaurante, teatro e assim por diante. Por quê? Porque o mapa ele tem símbolo, ele tem ilustração e ele tem cor, para poder nos mostrar, né, como que funciona aquele local. Como volto a falar para você que se assimila muito hoje com o quê? Com o GPS, né? O livro de vocês diz o seguinte: o mapa sempre representa o espaço como se estivéssemos em um avião, observando o quê? Do alto, né? A gente olhando aqui agora, a gente está vendo o quê? Uma imagem minúscula. Por que precisa ser minúscula, tia Dani? Porque se a gente ampliar estados, cidades, bairros, né? De todos os estados, todos os países, não caberia no mapa. Então tem que ser o quê? Minúsculo. Então a impressão que a gente tem é que a gente está vendo o quê? Um mapa é como se a gente estivesse vendo uma cidade de onde? Lá de cima do avião, né? Bem minúsculozinho. Para o quê? Para caber todos dentro de um único mapa. Por esse motivo, podemos virar o mapa de ponta cabeça de um lado para o outro, sem alterar as representações. Assim como o avião pode mudar de rota, modificando o sentido da observação, não existe somente uma maneira de visualizar e analisar um mapa. Pessoal, então é isso, né? Nós estamos estudando que não existe só um tipo de mapa, existem vários tipos de mapas, né? Já falei para vocês de um mapa, né? O mapa do petróleo, tá? Que inclusive eu já falei para vocês, vou reforçar, eu quero que vocês peguem o mapa mundi e comparem com esse mapa do petróleo para vocês descobrirem quais são os países que produzem maior quantidade de petróleo e até mesmo os que produzem petróleo, tá? Mostrei para vocês também que fotos podem ser tiradas de sentido horizontal, vertical, oblíquo, porém o mapa ele precisa sempre ter o quê? A perspectiva de vertical, tá? No livro de vocês, na página 63, existe o texto e a ação e eu quero que vocês façam apenas o número 1. Tá? Agora, ainda na página 63, eu vou para o subtítulo onde fala elementos do mapa, tá? O mapa, ele tem 3 elementos, pessoal. Página 64. Símbolos, cores ou desenhos. Para o quê? Para facilitar, né, o nosso entendimento, tá? Então, o livro de vocês diz o seguinte: ao observar um mapa, você pode perceber que existem nele certos símbolos. Para quem tem livro, pode correr o olho na página 65 que vocês vão ver os símbolos cartográficos, tá? Cores ou desenhos. Para que existe isso? Esses códigos são usados para representar os fenômenos cartografados, tá? Como cidades. Quais são os fenômenos cartografados? Cidades, capitais, rios, rodovias, aeroportos, florestas, indústrias, ruas, bairros, dentre outras coisas, tá, pessoal? A maior parte dos símbolos que representam fenômenos cartografados se repete em mapas do mundo todo, ou seja, são convenções cartográficas. Então, todo símbolo, tá, que representa o mapa, ele é chamado de convenções cartográficas, tá? Se eu perguntar o que é convenções cartográficas, são símbolos que representam todo o mapa, beleza? Tá. O livro de vocês ainda diz assim: os símbolos são necessários, pois não é possível desenhar um mapa, no mapa, os elementos tais como eles são na realidade. Então, por exemplo, coloca o símbolo de um restaurante porque existe restaurante aqui. Coloca o símbolo do restaurante que existe aqui para o quê? Para não precisar desenhar o restaurante como ele é. Para o quê? Diminuir espaço dentro do mapa. Os símbolos são necessários, pois não é possível desenhar no mapa os elementos tais como eles são na realidade. É o que eu acabei de falar.
Em geral, esses símbolos utilizados nos mapas são facilmente identificáveis pelas pessoas, já que lembram o elemento representado ou possui alguma relação com ele. Por exemplo, para representar uma área de mata ou floresta, a cor mais adequada é o quê? É o verde. Então, eles vão colocar ali o quê? O verde para poder mostrar que ali é floresta, que ali é mata, né? A cor que indica os rios e o oceano é azul, então eles vão cartografar o quê? Um pedacinho azul para mostrar que aquele lugar ali é o quê? É rio, é oceano. A melhor forma de representar um aeroporto, sem dúvida, não é fazendo o desenho de um avião. Então, eles fazem essas convenções cartográficas para poder mostrar melhor. Antes, assim, do que ter que desenhar. Se tivesse que desenhar, o que aconteceria? Estenderia muito o mapa. E ele é o quê? Ele é tamanho reduzido, né? Então, o livro de vocês fala assim: observe o mapa abaixo, represente que na parte inferior, o que é a parte inferior? Parte inferior é a parte de baixo, parte superior é a parte de cima. Então, se fala parte inferior, nós vamos olhar na parte de baixo. A parte de baixo depois da linha do Equador, tá, pessoal? Na parte inferior dele, há um quadro que se relaciona os símbolos utilizados, acompanhado de um pequeno texto explicativo. Aqui na página 64, que o livro pede para a gente poder olhar a parte inferior, o que é que está acontecendo, está mostrando um mapa de rodovias, tá? Rodovias são ruas, tá? São estradas. Então, nós já vimos aqui, ó, 3 tipos de mapas. Nós já vimos um mapa das ruas de São Paulo, ruas e bairros de São Paulo. Vimos já o mapa do petróleo, né? E agora nós estamos vendo o quê? Um mapa de rodovias. E aqui mostra, ó, lá embaixo nós temos a Rosa do Vento. Por que Rosa do Vento? Porque ela tem as direções, os colaterais e os subcolaterais. Por isso é chamada de Rosa do Vento, né? E nós temos aqui, ó, rodovias em linha vermelha ou rosa, também pode ser rosa, né? E nós temos rodovias privatizadas que estão em amarelo e verde. O que significa isso? Vocês concordam comigo que nessa rodovia aqui, nesse mapa aqui, nós temos muito mais rodovias, muito mais vermelhos do que verde e amarelo? E significa o quê? Que onde está verde e amarelo são rodovias privatizadas. Essas rodovias privatizadas, elas têm o quê? Asfalto. E que a maioria aqui está em quê? Em vermelho ou rosa, sei lá como vocês vão enxergar aí. São o quê? São apenas rodovias. E aqui ainda não tem asfalto. Então, aqui está mostrando o quê? Um mapa do Brasil com rodovias privatizadas e rodovias sem privatização. Rodovia com asfalto e rodovia ainda sem asfalto, tá, pessoal? Aí ainda diz assim no livro de vocês, ó. Assim, a legenda indica o significado de cada símbolo ou cor representado no mapa. A legenda é importante porque destaca os elementos que merecem a atenção especial naquele mapa especificadamente. Pessoal, esse mapa, o título dele é Rodovias, tá? Rodovias do Brasil. E ele foi fotografado e adaptado em Milane. Aqui tem o autor, tá? Que fez e tem até mesmo a data e onde foi feito. No livro de vocês, na página 65, é continuidade ainda da página 64. O livro de vocês fala assim, ó. Como a gente está estudando nesse momento sobre convenções cartográficas, e o que é convenções cartográficas? São símbolos, né? O livro de vocês mostra diversas convenções cartográficas. Inclusive, o livro fala assim, são muitos os símbolos convencionais que podem ser utilizados nas legendas, dependendo do tema que o mapa apresentar.
Observe a seguir alguns exemplos de diferentes símbolos que podem ser utilizados no mapa. Símbolos são o quê? Convenções cartográficas. Símbolos em mapas são convenções cartográficas. Aí nós temos aqui, ó, de símbolos. Nós temos setinha vermelha que mostra correntes marítimas quentes. Tem a setinha azul que mostra correntes marítimas frias. Tem uma setinha que são picos, tem o barco que são portos, tem a fotinha do avião que significa aeroportos nacionais, tem a fotinha de um avião dentro de um círculozinho que significa aeroportos internacionais. Aí também existe o que? As linhas, que também são convenções cartográficas. A linha, quando ela é em vermelho, significa rodovias pavimentadas, ou seja, que tem asfalto, tá? A linhazinha toda cortada significa que ali é o que? Ferrovia, onde passa trem. Existe aqui, ó, como se fosse um raiozinho, significa rios navegáveis, rios que você pode passar, né? Isso tudo tem no mapa. Existem os pontos, tem quadradinho, tem arredondado com preenchimento pretinho e tem o arredondado sem nenhum preenchimento, que significa capital de país, cidade principal, cidade secundária. Isso tudo existe dentro o quê? De um mapa, e ele é autoexplicativo. Você pode ter certeza que se existir essas convenções cartográficas, lá embaixo vai estar explicando, porque se tiver um avião dentro de uma bolinha, a gente vai saber que são o quê? São aeroportos internacionais. Mas o mapa vai estar explicando que ali o quê? Que aquele aviãozinho dentro daquela bolinha significa o quê? Significa o quê? Um aeroporto internacional. Então, existem vários tipos de convenções cartográficas, vários símbolos, tá, pessoal? E para encerrar essa página aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre orientação, tá? A gente sabe já o que é orientação. Orientação é saber para que lado o sol nasce, descobriu para onde o sol nasce, é leste. Ao contrário do leste, nós temos o oeste. À nossa frente nós temos o que? O norte. E atrás nós temos o que? O sul, né? Então o livro de vocês fala sobre orientação, né? De direção. Aqui nós temos 3 imagens. Nós temos um orientando só sobre onde é o norte. Nós temos a outra onde é tudo que eu falei para vocês, leste, oeste, norte e sul. E nós temos uma terceira imagem que é o que? A rosa do vento. Por que rosa do vento? Porque além dela ter os pontos, né? Leste, oeste, norte e sul, existe o que? Os colaterais, as direções colaterais e subcolaterais, por isso é chamado de rosa do vento. Dessa página aqui, existe o texto de ação. Eu quero que vocês façam só o número 2, letra A, B e C apenas, tá?